Santos acerta o retorno do atacante Neymar, Flamengo encaminha a contratação do zagueiro Vitão e o Grêmio acertou com o goleiro Thiago Volpi. Vamos conferir essas e outras notícias em mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. Se for novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like, que é muito importante. Na Europa, o Real Betis acertou a contratação do atacante Antony do Manchester United. O brasileiro será emprestado até o fim da temporada europeia, que termina no meio do ano. Antony foi comprado pelo clube inglês em agosto de 2022, junto ao Ajax por cerca de 100 milhões de euros, mais de 500 milhões de reais na cotação atual. Contudo, sua passagem até aqui foi péssima, somando 96 jogos, 12 gols e 5 assistências. No Real Betis, Antony vai encontrar os brasileiros Vitor Roque e Nathan. O River Plate tem negociações avançadas com o lateral esquerdo Lucas Esquivel, do Atlético Paranaense. A transferência deve girar em torno de 5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais. Esquivel está treinando separado e se recupera de uma lesão no tornozelo. Aos 23 anos, o argentino chegou ao Furacão em meados de 2023. Na última temporada, ele foi titular absoluto, somando 53 jogos, 2 gols e 9 assistências. O negócio deve ser fechado ainda nesta semana. O Newell's Old Boys da Argentina anunciou a contratação do goleiro Keylor Navas, ex-Real Madrid e PSG. O experiente jogador de 38 anos estava sem clube desde maio, quando deixou o clube francês. Recentemente, ele anunciou sua aposentadoria da seleção costarriquenha, onde disputou 3 Copas do Mundo. Navas teve destaque pelo Levante da Espanha e na Copa de 2014 no Brasil, sendo comprado pelo Real Madrid em seguida. Ele ficou 5 temporadas no gigante espanhol e no período foi tricampeão da Liga dos Campeões. No PSG, o goleiro não teve destaque e chegou a ser emprestado para o Nottingham Forest na temporada 2022-2023. O Vitória tinha encaminhado a contratação do atacante Eduardo Vargas, ex-Atlético Mineiro. Contudo, nessa última terça-feira, o rubro-negro levou um chapéu do Nacional do Uruguai, que acertou com o jogador de 35 anos. Vargas defendeu o Atlético Mineiro entre 2020 e 2024, mas teve uma passagem apagada, somando apenas 33 gols. O atacante também já defendeu Napoli, Grêmio, Valência e Tigres do México. Ele está a caminho de Montevidéu para realizar os exames médicos e assinar contrato de 1 ou 2 temporadas. O Palmeiras também levou um chapéu nos últimos dias. O Verdão tinha tudo encaminhado para acertar a contratação do atacante Claudinho, do Zenit, da Rússia. Contudo, o Al-Sadd, do Catar, entrou na briga e acertou com o brasileiro de 27 anos. A negociação deve ser fechada na casa dos 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais na cotação atual. De acordo com Leila Pereira, as partes já estavam trocando minutas contratuais quando foi surpreendida com uma ligação do representante do atacante. Claudinho chegou a afirmar que não queria jogar no Catar e havia aceitado a oferta do clube paulista. O Vasco da Gama encaminhou a rescisão de contrato do atacante Emerson Rodrigues. O colombiano estava emprestado para o Cruz Maltino e será devolvido para o Inter Miami dos Estados Unidos. O jogador não estava nos planos da diretoria para esta temporada, que tentava a liberação desde o fim de 2024. Contratado no ano passado, o atacante fez somente 21 partidas com 2 gols marcados e 1 assistência. O destino de Emerson deve ser o Ludogorets da Bulgária. O Bahia demonstrou interesse no atacante Gonzalo Mastriani, do Atlético Paranaense. De acordo com o setorista Vinícius Furlan, o tricolor procurou o Furacão para saber detalhes sobre o jogador de 31 anos. O Vitória é outro clube interessado no uruguaio, mas até o momento nenhuma das equipes apresentou uma proposta. Mastriani chegou ao Furacão no início de 2024 e ao todo fez 47 jogos, 16 gols e deu 5 assistências. O atacante não deve permanecer no Atlético e procura um novo destino para atuar na temporada. O Bahia também negocia a contratação do goleiro Guido Herrera, do Talleres da Argentina. A pedido de Rogério Ceni, o esquadrão fez uma proposta formal pelo experiente arqueiro de 32 anos. Guido Herrera chegou ao Talleres em 2016 e ficou até 2020. Depois teve uma rápida passagem pelo futebol turco e voltou para o Talleres em 2021. Desde então tem sido titular absoluto do clube argentino. O Bahia procura um goleiro desde o fim da última temporada e chegou a fazer uma oferta para Everson, do Atlético Mineiro. E o Palmeiras e o Atlético Mineiro estão brigando pela contratação do volante Gregory do Botafogo. O Galo ofereceu 4 milhões de dólares, 24 milhões de reais pelo jogador de 30 anos. Já o Verdão apresentou uma oferta em torno de 5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais. A contratação do volante foi um pedido do técnico Abel Ferreira. No ano passado, o Botafogo comprou o jogador por 2,5 milhões de dólares, pouco mais de 13 milhões de reais.
Pelo clube carioca, ele anotou 3 gols e deu 2 assistências em 56 partidas. Falando em Botafogo, o Glorioso acertou a contratação do atacante Arthur, que estava no Zenit. O clube carioca vai pagar 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Aos 26 anos, o atacante foi revelado pelo Palmeiras e no início da carreira foi emprestado para o Novo Horizontino e Londrina. Em 2019 se destacou pelo Bahia quando fez 10 gols e deu 9 assistências em 55 partidas. Em seguida foi comprado pelo Red Bull Bragantino, onde viveu o auge de sua carreira. Em meados de 2023 retornou para o Palmeiras e foi vendido no início de 2024 para o Zenit. O Flamengo está negociando a contratação do zagueiro Vitão do Internacional. O rubro-negro tem conversas avançadas com o defensor, que aceitou a oferta e deve assinar por 5 temporadas. Diante disso, Vitão agora precisa acertar sua saída do clube gaúcho. Os representantes do zagueiro devem se reunir com a direção do Colorado para tentar a liberação. O Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, mas o perdão do valor de 4 milhões de euros a receber pela venda de Thiago Maia. No último final de semana, o Inter havia feito uma contraproposta de 10 milhões de euros. Aos 24 anos, Vitão está no Colorado desde meados de 2022 e ao todo fez 140 jogos. Outro jogador que está deixando o Internacional é o volante Rômulo. O Colorado encaminhou a venda do meia para o Tigres do México. O clube recebeu uma proposta de 5 milhões de dólares, um pouco mais de 30 milhões de reais, mais 500 mil dólares de bônus, cerca de 3 milhões de reais por metas atingidas. Vale ressaltar que o Inter tem 65% dos direitos do atleta e os outros 35% restantes pertencem ao Atlético de Minas Gerais. Rômulo chegou ao Colorado em 2023, fez 73 jogos e marcou um gol. Além de volante, ele também atua como lateral direito. O Grêmio tem negociações em andamento com o lateral esquerdo Bruno Pacheco, que está no Fortaleza. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas podem avançar ainda nesta semana. Bruno Pacheco perdeu espaço na última temporada e deve ser a terceira opção no Leão do Pici após a chegada de Diogo Barbosa. O Imortal procura um substituto para Reinaldo, que deixou o clube no final da última temporada. Bruno Pacheco soma passagens por Bragantino, Atlético Goianiense, Chapecoense e Ceará. Aos 33 anos, o lateral está no Fortaleza desde 2023 e no período fez 97 jogos, marcou 4 gols e deu 13 assistências. O Grêmio também encaminhou a contratação do goleiro Thiago Volpi, que estava no Toluca do México. A diretoria está alinhando os últimos detalhes para anunciar a chegada do jogador de 34 anos. Volpi tinha contrato com o clube mexicano até o meio do ano, mas conseguiu antecipar a sua saída. Ele estava defendendo o Toluca desde 2022 e era um dos melhores goleiros do país. Em 3 temporadas foram 108 jogos, 15 gols e 1 assistência. Revelado pelo Figueirense, ele também passou por Querétaro e São Paulo. O Santos encaminhou o retorno do craque brasileiro Neymar Júnior. O atacante está rescindindo seu contrato com o Al Hilal e deve assinar com o Peixe por 6 meses. Neymar terá o maior salário do futebol brasileiro, mas os valores ainda não foram revelados. O projeto apresentado ao craque é parecido com o que segurou o atacante no Brasil por mais tempo, na época em que já havia se firmado como o melhor jogador da América do Sul. No momento, o Peixe procura parceiros capazes de absorver boa parte dos custos do astro. Neymar está no Al Hilal desde o meio de 2023, mas tem sofrido com lesões e problemas físicos. Ao todo foram apenas 7 jogos, 1 gol e 2 assistências. O atacante de 33 anos volta ao Peixe para recuperar sua melhor forma física e voltar a ter protagonismo dentro de campo. Então, rapaziada, essas foram as notícias de hoje. Deixe aí nos comentários suas opiniões, o que acham, e não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Siga as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se for novo aqui, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.